A composição da mesa, o senhor Jesus Palacios, da Universidade de Sevilha, na Espanha, aos nossos aplausos. Chamamos também para compor a mesa a senhora Patrícia Pencal de Castro, o impacto das tecnologias na primeira infância do Instituto Arns. E como facilitadora desta mesa, nós chamamos a senhora Maristela Cizeski, da Pastoral da Criança Internacional. Que tenhamos todos excelentes trabalhos, temos o tempo até ao meio-dia para a conclusão desses trabalhos. Passo agora a palavra à facilitadora Maristela Cizeski. Opa. Bom dia. Estamos todos bem? Sim? Muito bem, muito bem. Jesus também me disse que está muito bem. Patrícia também. Vou perguntar, les gostou a mesa anterior? Que bueno, então. Então, nós temos aqui este momento desta mesa, o impacto, o desenvolvimento infantil e o impacto das tecnologias. Eu acho que é importante agora também, a exceção daqueles que vão sacar fotos, que nós também escutemos muito bem para entender o que é o impacto das tecnologias para o desenvolvimento infantil e psicológico na primeira infância, para que a gente possa, com os nossos pequenos, com os nossos meninos e meninas, ter essa dimensão do cuidado. E o cuidado também, por vezes, é dizer não, né, Jesus? Também é dizer não, sim? Muito bem. Amablemente dizer, sim, não é lhe pegando como Salvador ficou muito preocupado que Launés queria pegá-lo. Bater nele, tá? Então ele ficou muito preocupado. Bom, Jesus Palacios é doutor em psicologia, professor de psicologia de educação da Universidade de Sevilha, na Espanha. Também é professor visitante na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, e Cambridge, no Reino Unido. E colaborou também com diferentes administrações. Já ouvimos o currículo dele em momentos anteriores. Não vou ler todo o currículo, porque senão aí a palestra não vai acontecer, tá? Porque o currículo dele é fenomenal. Não porque ele está ao meu lado direito que eu digo isso, mas porque ele sabe o que eu amo. Na mesma linha, a Patrícia, ela faz parte do Instituto Arns e ela vai trabalhar diretamente conosco com as tecnologias. Patrícia tem uma expertise nessa área junto com o Instituto Arns também tem a Realize. É uma organização que trabalha junto para fomentar também a expertise na primeira infância. Então, vejam como nós necessitamos estar todos vinculados, todos ligados, para que nós possamos, então, ter essa dimensão de um processo pedagógico com as crianças, um processo divinamente humano, e, nesse sentido, com muito afeto. Então, para começar este momento, eu vou já diretamente passar a Jesus Palacios, para que ele, então, vai fazer a sua fala, desenvolvimento psicológico na primeira infância. Jesus, a palavra é sua.
Muito obrigado, María Estela. Muy agradecido. Paso a traductor, a Luis, la oportunidad de mostrar su capacidad para la traducción simultánea. Agradezco también la traducción en signos y una vez más agradezco su presencia y agradezco su atención. Agradeço a presença de vocês e a atenção. Tinham me pedido para que eu falasse sobre o desenvolvimento psicológico na primeira infância. Estive todo o tempo pensando como falar sobre o desenvolvimento psicológico na primeira infância de uma maneira que fosse para que tivesse algum sentido prático para vocês. Vamos ver se tinha conseguido esse propósito ou não, pois me interessa ver como podemos traduzir os conceitos de desenvolvimento psicológico da infância de uma maneira útil para as pessoas que trabalham com a infância, como pais, mães, avós, professores, operadores em distintos aspectos sociais. Primeira infância, principalmente vou tratar dos 2 primeiros anos. Cada vez mais damos mais importância aos 1000 primeiros dias, incluem a vida pré-natal, incluem os 2 primeiros anos. Podemos estender a fronteira até os 3 primeiros anos. Podemos definir se a primeira infância termina nos 2, nos 3. Estamos falando nos anos iniciais e estamos falando também do período neonatal. Este é um período de um crescimento extraordinário, numa velocidade extraordinária. Pensem vocês. No momento da concepção, somos apenas algo menos de 1 milímetro. E pensa que em 2 anos depois, crescemos a um ritmo tão extraordinariamente rápido. Já nos convertemos, nos transformamos em pessoas que já estão entre os 70 centímetros, 1 metro. Portanto, é um crescimento extraordinariamente rápido. E o crescimento que eu quero destacar, sobretudo, é o crescimento no cérebro. No cérebro, vocês veem no número como o cérebro, no momento do nascimento, são apenas 400 gramas. É o tamanho mínimo para poder entrar pelo canal no parto. Nós humanos temos o problema que temos que passar por um canal de parto muito pequeno. E a resposta da espécie é reduzir o tamanho mínimo para poder sair o tamanho da nossa cabeça. Nascemos com uma cabeça pequena, cérebro pequeno, como vocês veem. Quando termina o ano, o nosso cérebro já vai pesar 1 quilo, mais que o dobro, comparando com o dia do nascimento. Aos 2 anos, já pesa 1,2 kg. E a partir daí, o crescimento é relativamente pequeno. Nós, os adultos, temos 1,4 kg. O crescimento maior nesses 2 primeiros anos, que acontece mais rápido. É época quando se formam todas as conexões, as organizações do nosso cérebro se formam nestes 2 primeiros anos. Portanto, são 2 anos de suma importância na vida fetal, pré-natal. São anos extraordinariamente importantes para a formação da base de quem e como nós vamos a formar. Pensei como eu posso contar de uma forma
com algum significado ou desenvolvimento psicológico na primeira infância. Tinha pensado nesta ideia de orientar que todos os bebês precisam de 5 banhos diários. Estou utilizando o termo banho de uma forma metafórica. Parte do banho que é necessário é o banho físico, a limpeza. Isso está incluído. Então, os 5 banhos podem ser praticados durante esses 5 banhos que eu vou comentar. Esta é uma mensagem que serve para os pais, para avós, professores, pais, mães, para assistentes sociais, pessoas que trabalham em todo esse âmbito. O primeiro banho que quero recomendar é mais relacionado com o banho da limpeza que fazemos com os bebês. É o banho físico, que é o banho da alimentação, nutrientes e limpeza. É terrível ouvir quando se fala de malnutrição e quando se fala de fome, particularmente nas mais grávidas e os bebês nos primeiros anos, pois o cérebro para se formar, o organismo inteiro para se formar, mas particularmente o cérebro, precisa de uma série de macronutrientes e também de uma série de micronutrientes. Durante a gravidez, esses macronutrientes e micronutrientes chegam por meio da alimentação materna. Depois do nascimento, devem ser recepcionados por meio da nutrição. Sem estes 2 macro e micronutrientes, o organismo, mas muito particularmente o cérebro, vai formando-se de maneira deficitária. Portanto, todo o trabalho que se faz, e a doutora Silda foi inspiradora nesse sentido, a favor da alimentação, da nutrição, cuidados físicos, é o primeiro banho, é uma da base do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento. O cérebro, nestes 2 primeiros anos, consome 60% da energia do corpo. Muita parte da metade da energia que está em nosso organismo, esses macro e micronutrientes, mais da metade são para alimentar o cérebro. Está consumindo continuamente esta energia. Quando o cérebro está bem alimentado, normalmente alimentado, vai ser a base para todo o calendário do desenvolvimento, para todo o calendário madurativo. Os humanos temos um calendário madurativo que está previsto pela espécie. Todas as crianças, humanos de todos os tempos, de todas as culturas, têm este calendário madurativo. E eu vou contar como é o calendário para a espécie humana. Mas para que esse calendário cumulativo funcione, a base é este primeiro banho de nutrientes, o primeiro banho de alimentação. Como é o calendário madurativo nestes 2 primeiros anos? Está muito controlado pela espécie. Desculpem-me se estou fora da câmera ou não. Estou bem aqui. Esse calendário madurativo, como eu estava dizendo, está muito controlado na espécie pelo crescimento do desenvolvimento do cérebro. Quando nascemos,
os humanos temos todos, universalmente, uma série de reflexos neonatais que vão desaparecendo aproximadamente depois dos 4 primeiros meses. Alguns reflexos neonatais são essenciais para a supervivência, para sugar, no momento de sugar. O bebê não tem que aprender a succionar. Já vem sabendo sugar. Outro reflexo que nós temos, agora já não tem muita utilidade. Tiveram utilidade em algum momento da espécie. Por exemplo, nós temos o reflexo na palma da mão. Se vocês colocam a um bebê um dedo na palma da mão, o bebê automaticamente fecha. Esse reflexo atualmente é inútil. Parece que tem ou não tem. Não importa, não faz diferença. Mas os nossos antepassados faziam isso. Mas o antepassado fazia isso, né? Quando alguém ia cair da árvore, fechava automaticamente a mão para não cair da árvore. Era tão importante que ficou fixado na cabeça. Também nos pés temos o mesmo reflexo, mas também há outros reflexos neonatais. Por exemplo, temos que andar automáticos. Esses reflexos vão desaparecendo-se com o tempo, em torno aos 4 meses. E essa desaparição depende de um bom amadurecimento. Se substituem por condutas voluntárias. O bebê de 4 meses que não precisa do reflexo automático, agora já pode sugar à vontade, pois o seu cérebro já permite sugar à vontade. O crescimento do nosso corpo, do nosso desenvolvimento, tem 2 regras, basicamente. Uma, vai crescendo de cima para baixo. O primeiro que o bebê controla é o pescoço. Depois, são capazes de se manter sentados, pois já controlam as costas. Depois, são capazes de se colocar em pé, pois já controlam as musculaturas das pernas. Depois, serão capazes de caminhar, pois são capazes de controlar o equilíbrio, e os pés também, que é o último lugar onde chega esse desenvolvimento de cima para baixo. A outra regra do desenvolvimento é de centro para fora. Primeiramente, os bebês somente controlam a articulação do ombro e fazem movimentos rígidos a partir do ombro. Depois, vão controlar a articulação do cotovelo. Quando aprendem a escrever, primeiro vão controlar a articulação dos pulsos e finalmente poderão controlar a articulação dos dedos, como vocês estão vendo, do centro para fora. E assim é o calendário madurativo, vai funcionando em todas as crianças humanas, não importa qual seja a raça, a época histórica, pois isso é da espécie humana. Aos 5 meses, aproximadamente, se mantêm sentados, têm controle do pescoço, do tronco. Isso não é da espécie humana, nem todos os bebês gatinham. Na maior parte gatinham, mas nem todos os bebês gatinham. Depende também das oportunidades que eles têm, mas não é um aspecto necessário. Gatinhar ou não gatinhar não significa que vai ter um pior ou melhor desenvolvimento. Muitas crianças gatinham, mas nem todas. Entre os 12 e 15 meses ficam em pé com apoio, pois não se equilibram ainda perfeitamente. Entre os 12 aos 18 meses já podem caminhar, mas um bebê que está nascendo agora tão incompetente, tão incapaz, 1 ano e meio depois já começa a caminhar. Se está bem alimentado, se teve
nutritivo bom, seu desenvolvimento funciona bem com um pouco de estímulo, de ajuda. Esse calendário anda bastante invariável. A má nutrição, a falta do macro e micronutriente, tinha me referido, vai afetar não somente a todo esse calendário madurativo, mas também todo o desenvolvimento intelectual futuro. Vai comprometer severamente as possibilidades de desenvolvimento intelectual, pois o intelecto está no cérebro e depende das conexões no interior do cérebro, como já veremos daqui a pouco. A má nutrição da madre, consumo de álcool. O álcool tem um componente que é o etanol, que prejudica muito na formação do cérebro na criança. Durante o embaraço, zero álcool durante a gravidez. O consumo de outras substâncias aditivas também devem ser eliminados nestes meses. Segundo banho. Nós temos o primeiro banho, que é o banho mais físico. Todos os bebês precisam diariamente também, além do banho físico, dos nutrientes, da alimentação. Todos os bebês precisam do banho de carinho e alfabetização emocional. Do banho de carinho, não vou contar muito, pois ontem já estava falando sobre a formação do vínculo de apego. O banho diário de carinho permite a formação desses vínculos do apego. Como ontem já tinha falado, há umas condições para que o apego se forme e se desenvolva, e essas condições são a disponibilidade, a sensibilidade, a eficácia, o afeto e a incondicionalidade. O apego está no relacionamento. A criança nasce sem apego. O apego deve ser construído no relacionamento e se constrói em sintonia, na interação da qual estive falando ontem, onde ao mesmo tempo, essa é a grande vantagem. A grande vantagem, quando ao mesmo tempo você está estimulando o apego, também está estimulando a inteligência, pois há muito contato físico, há muita interação, há muito relacionamento. Isso é muito estimulante para o desenvolvimento intelectual do bebê. Mas não se trata somente do apego, também se trata de alfabetização emocional. Nossos bebês, nossos pequenos. Eu estava no aeroporto faz 2 dias, estava no aeroporto, o voo estava atrasado. Havia uma família com 2 ou 3 crianças, havia uma menina de 2 anos. Como o voo estava atrasado, ela estava muito cansada e chorava. E a mãe dela dizia: "Por que choras?" Ela dizia: "Porque estou muito triste." A mamãe abraçava e dizia para ela: "Não, carinho, você não está triste, você está cansada. Estamos todos cansados. Vem comigo, não se preocupa. O avião já vai sair daqui a pouco. Espera a avó. Quando chegarmos." Aquela mãe estava alfabetizando emocionalmente, estava explicando a diferença entre triste, cansado, aborrecido, irritado. Se alfabetizamos emocionalmente, as crianças poderão identificar melhor as emoções e poderão controlar melhor as emoções. Quando as emoções são confusas, quando não são bem identificadas, é muito mais difícil controlá-las. Seria muito mais difícil entender o que está acontecendo. E
disso vou falar um pouco depois. Isso nós praticamos muito também quando lemos histórias. Em um conto, nas folhas. Olha, o gatinho está triste, pois a mãe dela foi, mas agora estou contente. Essas são situações de alfabetização emocional, sendo negativa ou positiva, que acontecem no dia a dia, que acontecem ao redor nosso, que nós utilizamos para a alfabetização emocional. Este é o segundo banho. Vamos conservar a água deste banho para depois. Os banhos que eu estou recomendando, com uma pequena quantidade de água, temos quantidade suficiente para os 5 anos diários. Vamos conservar esse banho diário para um momento posterior. Ontem eu tinha falado muito sobre o calendário maturativo do apego, mas em cada um desses banhos tem um calendário madurativo típico da espécie. Como ontem indiquei inicialmente, os bebês recém-nascidos, de poucos dias, poucas semanas, até os 4 meses, 3, 4 meses, aceitam o cuidado de qualquer pessoa. Afortunadamente, a espécie nos tinha preparado que o importante é que nos alimentem. Não importa muito quem está nos alimentando. O que importa é que alguém nos cuide. Se fôssemos seletivos, poderíamos escolher para que alguém nos cuidasse. Mas, a princípio, as crianças aceitam o cuidado de qualquer pessoa. Em torno aos 6 meses, os bebês já começam a se apegar seletivamente aos 6 meses para ser cuidado pela figura do apego, para ter muito mais tranquilidade, ficar mais tranquilo, calmo, que com o desconhecido não daria. Ao não vemos, alguns bebês não se sentem bem, já choram, já não aceitam o abraço do desconhecido, por isso tem que se aproximar com mais tranquilidade, se aproxima sorrindo, com mais tranquilidade, com calma, não chegar tão rápido. Às vezes os adultos têm essa mania de chegar tão rápido nas crianças, principalmente nestes primeiros meses, tem que ter essas precauções. E aos 12 meses, aproximadamente, começa a tolerar as separações das figuras de apego, pois aí já está interiorizado. Já sabe que a mãe vai vir depois, portanto, é muito mais fácil aceitar a despedida, a separação, pois sabe que depois vai voltar a mãe. Terceiro banho diário. Estes banhos são diários, se é possível, de manhã e tarde. O banho da linguagem e da estimulação. A linguagem é para nós, os humanos, tão importante como os macro e micronutrientes do que nós estávamos falando no primeiro banho. A linguagem é a ferramenta de nossa inteligência, pois nós temos verbal, temos a inteligência prática, outros tipos de inteligência, mas a inteligência é um instrumento básico de nossa inteligência. Portanto, ao estimular a linguagem, também estamos estimulando a inteligência. Vamos ver um pequeno vídeo para ver como funciona o processo. As experiências vividas pela criança durante os primeiros anos de vida têm impacto duradouro na arquitetura do cérebro em desenvolvimento. Os genes representam o diagrama a ser executado, mas as experiências moldam o processo que define se o cérebro formará uma base forte ou fraca para a aprendizagem, o comportamento e a saúde ao longo da vida. Durante essa fase importante do desenvolvimento, bilhões de células cerebrais, chamadas neurônios, enviam sinais elétricos para se comunicarem entre si. Essas conexões formam os circuitos que estabelecem a arquitetura básica do cérebro.
Circuitos e conexões se multiplicam rapidamente e se fortalecem por meio do uso frequente. Nossas experiências e o ambiente em que vivemos determinam quais circuitos e conexões são mais usados. As conexões mais usadas se fortalecem e se tornam permanentes, enquanto as conexões pouco usadas desaparecem através de um processo normal chamado poda. Circuitos muito usados criam vias expressas para os sinais elétricos percorrerem as diversas regiões do cérebro. Os circuitos simples se formam primeiro, constituindo a base sobre a qual os mais complexos serão formados depois. Através desse processo, os neurônios formam circuitos e conexões fortes para emoções, habilidades motoras, controle do comportamento, lógica, linguagem e memória. Tudo isso acontece durante os períodos iniciais do desenvolvimento. Com o uso repetido, os circuitos se tornam mais eficientes e se conectam mais rapidamente às outras áreas do cérebro. Embora se originem em áreas específicas do cérebro, os circuitos são interligados. Não se pode ter um tipo de habilidade sem as demais para complementá-la. Como na construção de uma casa, tudo está conectado, e o que vem primeiro forma a base para o que virá depois. Assim funciona. Assim como o nosso cérebro se forma. Assim se forma o cérebro dos nossos filhos, os alunos, os netos. A repetição, as experiências estimulantes, agradáveis vão construindo a arquitetura do cérebro que permite o funcionamento adequado, que permite a inteligência e outras coisas. Esta estimulação que nós criamos no nosso bebê deve ser uma estimulação, estímulo multimodal, de linguagem, o tato, por meio do contato físico, por exemplo, contato pele a pele, por meio da audição, do olfato. Fazem falta objetos. A princípio, o nosso corpo tem. E o corpo do bebê tem todo o necessário para a estimulação. Tem todo o necessário para a interação. Se tem um objeto, está bom. Mas quanto menos objeto é melhor. Quanto mais simples é melhor. Às vezes nós colocamos um monte de objetos, muitas coisas que servem pouco. Não serve. Tem muitas coisas para as crianças se não vão ser utilizadas cotidianamente. É melhor ter poucas coisas estimulantes que muitas coisas que não estimulam, desorganizadas, que não tenham utilidade. O contato pele a pele, esse contato físico, o acompanhado de uma ternura, de sons, isso é extraordinário. Como estão vendo, aqui estão banhando o apego, não somente com a linguagem, não somente com a inteligência, mas também o apego. Depois, pouco a pouco, embora o corpo do bebê e do nosso é suficiente, quase tudo o que nós precisamos para a estimulação, pouco a pouco podemos ir introduzindo, colocando objetos simples, sobretudo os que têm mais valor, os que respondem à ação do bebê. Aqueles objetos com o qual o bebê produz, para o bebê produz efeito. Mexe com o pé e escuta o som, quando suga e sente um tato agradável e outras coisas. Poucos objetos, mas que sejam estimulantes e que usemos na interação. O ponto-chave é isso. Não precisa de muitas coisas, de muitos objetos, sobretudo no momento da interação. Se é possível, sem tela. Sem nenhuma tela. Sem televisão, sem telefone móvel, sem tablet, sem tela. As telas, depois vamos ouvir falando das telas. As telas nestes primeiros meses são muito negativas. Há uma série de jogos, de videogames, videojogos
muito bem construídos, muito inteligentemente construídos para atrair a atenção do bebê. Se transforma numa atenção dispersa, numa atenção só centralizada num tipo só de estímulo concreto que não tem nenhum valor para a interação, que não responde à ação do bebê e que não pode ser utilizada na interação. Eu sou um firme partidário do valor educativo da televisão apagada. Eu sou daquilo que as pantalhas têm que estar apagadas, principalmente nas infâncias, para as infâncias. Depois tem muita utilidade educativa. Hoje vamos falar sobre isso também. Mas nestes primeiros meses, primeiros 2 anos, quanto menos telas é melhor. Se é possível, 0 tela, melhor ainda. Linguagem adaptada, provocando alguma resposta, tentando que há uma relação entre a linguagem e a estimulação. E a linguagem, a pequena linguagem do bebê. Pensem que, imaginem, a princípio, nós temos capacidade para aprender várias línguas simultaneamente, sem nenhum problema, sem nenhum esforço. Se você está num contexto bilíngue, o bebê aprende facilmente 2 línguas. Por exemplo, se a mamãe fala uma língua e a mãe fala outra língua, ou se na família se fala uma língua, mas na escola se fala outra língua, se transforma em bilíngue de uma forma muito natural, se transforma em bilíngue sem nenhum esforço. Se a mãe fala uma língua e o pai fala outra língua e na escola se fala outra língua, o que acontece? Se chama trilinguismo. É uma ser capaz de falar comodamente, muito bem faladas, com a fonética perfeita que se consegue nessas idades, é muito capaz de falar várias línguas ao mesmo tempo. E como sempre, também para a linguagem, a nossa espécie tinha previsto para nós um calendário entre os 3 e 5 meses. Começam os sonidos guturais. Estes sons guturais são naturais, pois pertencem a todas as línguas. Dessa forma, todos os bebês brasileiros fazem iguais sons como os japoneses, a mesma linguagem. E que vai acontecendo depois. E isso é outra maravilha na evolução da espécie, que nos permite que dá todos esses dados, essas formações de sons para que possamos aprender qualquer língua. No entanto, como acontece nos neurônios, que nós não vamos utilizando, vão desaparecendo aqueles sons, aqueles fonemas que não estão no ambiente linguístico, vão desaparecendo. E as crianças, os bebês brasileiros, deixam de emitir sons japoneses, pois eles não escutam nenhum som japonês. Vão filtrando e vão ficando com os sons da língua ou das línguas que se falam ao redor. De tal forma que no segundo semestre os bebês somente vão emitindo sons que formam parte da língua ou das línguas que as crianças têm ao redor. Vão começando a compreender palavras pequenas, vão tentando repetir algumas palavras, principalmente as palavras que usam mais frequente e as palavras mais repetidas. Aos 12 meses aparecem a primeira palavra. Outros bebês podem começar antes, outros mais tarde. Uma palavra que sempre é maravilhosa, que somente a mãe ou o pai que sabem o que significa, porque habitualmente são palavras
habitualmente que não tem uma relação clara com a realidade. Mas a mãe sabe. O bebê está pedindo água. O som parece água. Já sabe que está pedindo água. Pois, ao saber que isso significa água, quer água, eu vou te dar água. Que na próxima vez esse som vai saindo cada vez mais água ao som. Finalmente será água em muito pouco tempo neste processo de depuração do qual estou falando. Maravilhosamente, uma coisa tão complexa como a linguagem, tão difícil, nós adultos que tentamos entender uma segunda língua, podemos dizer realmente que é difícil aprender uma língua como adultos. Nossos bebês, aos 2 anos, já compreendem muitas das coisas que se falam ao redor. E entre os 2, 3 anos se transformam em bons falantes da língua. Entre os 2 e 3 anos, a condição de que se tem uma estimulação linguística adequada, que tenha recebido diariamente o banho terceiro, que é o banho de estímulo e linguagem. O quarto banho diário, cotidiano, para estimular o desenvolvimento, o banho da autorregulação. O banho não mais importante, mas também não é menos que dos banhos anteriores. A princípio, a vida dos bebês está completamente controlada pelo adulto. O adulto decide, naturalmente, que é o que tem que fazer e quando que tem que ser feito e quando, como. Mas é bom que o adulto vai acompanhando a linguagem dessas atividades. Agora vamos dormir, agora vamos comer, depois vamos tomar banho, amanhã vamos fazer tal coisa. Mas vocês dirão que o bebê não entende. Obviamente que não entende. Mas, graças a isso, chegarão à compreensão, entenderão. Graças a essa repetição em situações cotidianas, situações simples, no momento que se identifica facilmente, graças a isso o bebê conseguirá entender. A lógica, o bebê não entende, nos levaria a estar mudo com o bebê. Se não entende, para que falar? Não, é o contrário. Para que entenda, tem que falar. Para que possa entender, tem que falar, e falar em contextos de maneira simples, de maneira interativa, de maneira estimulante. A partir do primeiro ano, os bebês se convertem em exploradores. Começam a querer tocar, querer se mover, querer saber, e aqui o adulto, primeiramente, tem que permitir que a criança explore. Segundo, ir introduzindo pequenos elementos de autorregulação. Espera, isso vai ser depois. Agora vamos fazer isso. Depois de comer, vamos a brincar. Agora vamos comer. Quando terminamos de comer, vamos a brincar. Isso é autorregulação. Isso é fomentar a autorregulação. Saber que há uma sequência. Agora este, depois outro. É muito simples como isso. É muito fundamental para o nosso desenvolvimento, para os nossos neurônios. Como vão formando-se, vão criando-se, quando vão formando-se de maneira adequada. Muita utilização desse planejamento. Primeiro isso, depois o outro, hoje será este, amanhã será outro. Isso vai ajudando para modular tudo isso. E pouco a pouco vão introduzindo uma autorregulação para que vão permitindo para a criança tudo que tinha sido regulado antes, que estamos na mão de adulto, essa transferência de regulação de adulto para o bebê. Acredito que
O autocontrole é muito importante e para que possa haver o autocontrole depois tem que haver antes desde fora. Se não há desde fora antes, não haverá autocontrole depois. Não estou falando de uma vida estritamente controlada pelo bebê. Que os bebês não tenham que ter muita oportunidade. Não estou dizendo isso, de brincar, de explorar, de mover-se. Ao contrário, devem explorar, devem brincar, devem mover-se. Mas também devem ir interiorizando os limites, a pausa, de ir entendendo a espera, porque senão vai ser todo um comportamento impulsivo. Tudo vai ser comportamento descontrolado. E o comportamento impulsivo e descontrolado não somente incomoda aos demais, mas também para si mesmo. Prejudica para si mesmo. Este jogo, esse equilíbrio entre fomentar a liberdade, a exploração, o brinquedo, mas quando se toca, quando diz espera, pausa, isso forma parte desse banho de autorregulação. Os bebês podem fazer coisas legais e às vezes não tão legais. É preferível ignorar as coisas que não foram feitas legalmente, ou se faz, a não ser que faça, se são perigosas para ele ou para outra pessoa. Então é melhor ignorar, é melhor reforçar o que está fazendo bem, o que está fazendo corretamente. Que bonito que fez, que extraordinário você foi perfeito. Aí tem que ir reforçando, é muito mais proveitoso para a criança. E ignorar as outras coisas que não foram tão boas, a não ser que é perigosa essa coisa para a pessoa, para a própria criança ou para outra pessoa. Reforçar as coisas positivas é muito melhor. E como sempre, a nossa espécie nos dá um calendário para o desenvolvimento também da autorregulação. No primeiro ano, temos muito pouca capacidade de autocontrole. Os movimentos são automáticos, os movimentos, as atividades são controladas pelos adultos desde fora. O controle está nos adultos e o banho das explicações é uma dos pontos-chave para o quarto banho do qual estamos falando. Há uma progressiva capacidade de autocontrole. Se havia experiência de controles antes de fora, caso contrário, naturalmente o autocontrole não vai acontecer, não vem do céu, não cai do céu. A partir do terceiro ano, o autocontrole começa a aparecer significativamente. Esse elemento de permitir, deixar muita liberdade, exploração, mas ao mesmo tempo também vai introduzindo autocontrole, pausa, condições. Esse seria o nosso quarto banho. Ainda fica um pouco tempo para um quinto banho durante o dia, que é o banho da relação com os outros, relações sociais, o banho das interações, pois também temos um cérebro social, não somente da linguagem, da inteligência, também temos o cérebro da relação para interatuar, para a comunicação. E isso é muito estimulante. A relação com os demais, para com os bebês, nos 1000 primeiros dias, nos resulta muito estimulante. É preferível que hajam poucos adultos, para que haja uma relação atual,
que muitos adultos mudam continuamente, pois o adulto que muda continuamente não conhece bem o bebê, não conhece bem a preferência dele, e o bebê não consegue se identificar com ele, com essa pessoa. Por isso, nas escolas infantis, procuramos sempre números menores de crianças, adultos que sejam muito estimulantes, que tenha muita capacidade para gesticular, para se relacionar, seja expressivo no relacionamento, para entrar nesse estímulo, neste banho do relacionamento do qual estamos falando agora. Aqui fomentamos a autorregulação, o banho que nós dizemos, estamos todos misturados. Nós todos estamos utilizando a mesma água para todos os banhos da relação cotidiana, da interação, do contato, alimentação, o cuidado e outras coisas. Por meio desta relação com os demais, seja com os adultos ou com as crianças, são fontes de aprendizagem por observação. Esses pequenininhos que vieram esta manhã, a princípio, eles aprenderam muito, vendo como outros fazem as coisas. As crianças se olham no espelho. Para um bebê, outro bebê é um espelho. Uma criança para outra criança é um espelho. É importante que nesse espelho haja sorriso, gesticulação, amorosidade, linguagem, afetividade, que respondam todas essas necessidades que vão aumentando a relação e também o autocontrole. Também para o autocontrole temos dotado pela espécie um calendário madurativo. Lembrem-se que calendário madurativo significa todos os bebês de todas as classes, de todas as culturas, têm esse calendário madurativo. Se tiveram antes uma nutrição adequada e a estimulação mínima que permita para que os bebês consigam realizar esses mecanismos. Nos primeiros 6 meses, este controle, estas sensações centralizam-se nos próprios corpos. E somente no segundo ano começa a se interessar pelos que estão acontecendo fora. Não é que antes não tinham visto, só que a partir do segundo ano é que quando vai ter mais curiosidade social, para se beneficiar mais desse contato com os outros também. Também na interação com os outros bebês, na escola, na comunidade, na família. É muito importante também para ele. É verdade que aos 2 anos que os bebês apresentam, às vezes, agressões instrumentais, né? Se brigam para ter objetos, querem brincar com os mesmos objetos ao mesmo tempo e não têm autocontrole ainda. Não tem problema isso, pois os adultos estão para isso, para ajudar, para fomentar o autocontrole. Primeiro ela vai jogar, depois você vai brincar. Primeiro você vai brincar com esta, depois vai brincar com esta. Assim que tem que ir orientando. No segundo ano já há uma empatia. Um bebê consegue controlar o outro bebê já nessa idade, que o cérebro social já começa a funcionar precocemente. E a partir dos 18 meses, já vemos que um bebê ajuda em outras situações o outro bebê. Estes são os 5 banhos que servem para estimular o desenvolvimento psicológico, que vão ser a base, sobre a qual será construído o nosso desenvolvimento posterior. Esse calendário madurativo que é universal, que já sabemos, esse calendário madurativo que precisa como ponto de partida irrefutavelmente a presença dos cuidados da alimentação, de saúde, higiene, desde o primeiro dos banhos.
mas também vai depender dos outros 4 banhos. E tudo isso, cada bebê vai fazer conforme o seu jeito. Um pode ser mais rápido, outro mais lento, outro menos expressivo, outro mais. Cada bebê é um pequeno mundo diferente. Estes calendários vão se dando em todos, mas em cada bebê com um ritmo diferente. Cada bebê diz uma palavra, pode dizer em 8 meses um bebê, outro em 1 ano e meio. Isso não prediz nada o futuro do bebê. A não ser que haverá criança que caminhe aos 6 meses, outro aos 18 meses. Não quer dizer nada, não significa nada. Mas não deixem de estimular o bebê com estes 5 banhos cada dia, pois isso é a base de todo o desenvolvimento. Também nós, os adultos, cada um temos o nosso estilo. Tem mãe muito expressiva, outras menos. Tem pais muito lúdicos, outros são menos. Algumas professoras que são muito estimulantes, com umas atividades e menos estimulantes com outras. Não passa nada, é igual. O adulto e o bebê têm o seu estilo, o seu próprio ritmo e tem que respeitar, se estamos seguros de que os 5 banhos não podem faltar. Graças a esses que nós nos fazemos seres humanos competentes. Aos 2 anos e meio, aos 3 anos, já somos seres humanos perfeitamente identificáveis. Para terminar, compreender bem o argumento que esta manhã havia aparecido claramente manifestado de que as políticas públicas na primeira infância, por cima de tudo, deve garantir a saúde da mulher grávida. A nutrição deve garantir o cuidado da saúde dos bebês. Estes 5 banhos diários expressam a importância do estímulo que os nossos bebês precisam para desenvolver a potencialidade. Acredito que os valores inspirados tais como a luta contra a pobreza, a promoção da saúde, a nutrição, a educação comunitária e a prevenção da violência são uma maravilhosa formulação dessas políticas públicas na primeira infância, que resultam tão necessárias. Por isso, o seu exemplo é inspirador, que nos ilumina e que nos compromete a todos. Muito obrigado. Muito bem. Calorosas palmas a Jesus, porque sua fala nos contagia, né? Ele disse que a missão e a história da doutora Zilda nos contagia, mas a fala dele também nos contagia muitíssimo. Bom, vamos para o segundo momento com a Patrícia, que é pedagoga há 30 anos, mestra em educação, palestrante, autora de vários livros e artigos, sócia e fundadora e proprietária da empresa Realize e professora universitária também na pós-graduação. Ela nos falará sobre o desenvolvimento na primeira infância também, mas na linha das tecnologias. Patrícia, este povo é seu. Bom dia. É bem importante para nós estarmos aqui conversando um pouquinho e aproveitando a fala, né, do professor Jesus para falar do impacto da tecnologia na primeira infância. A Maristela esqueceu de falar uma formação minha muito importante. Eu sou doutoranda numa universidade chamada Antônio, que é meu filho. Meu filho tem 7 anos, eu tive ele há pouco tempo, né? Eu já estava com quase 40 anos quando eu descobri que eu estava grávida. E aí começou um grande conflito. Por quê? Eu sou de uma geração e o meu filho é de uma geração totalmente diferente da minha. Eu fui introduzida nas tecnologias.
Eu sou da época em que tinha o Orkut e que, quando a gente ligava a internet, tinha um barulhinho que alguns de vocês aqui não conhecem. Fazia um barulhinho e a gente tinha que esperar para usar a internet. A gente usava a internet, quem tem um pouquinho mais, né, tem quase a minha idade, aí, a maioria é mais novo, mas a gente usava a internet quando? À noite, porque a gente tinha que esperar o horário, que tinha um pulso, que muitos não sabem o que é isso, porque a gente pagava muito caro para usar a internet. Hoje, o meu filho reclama porque não tem dados. E ele tem 7 anos. Só que a gente precisa entender algumas coisas que são extremamente importantes. A primeira delas é que a gente não vai colocar a tecnologia aqui na frente e vai dizer se ela é boa ou se ela é ruim. A gente não veio aqui para julgar as tecnologias. E a gente também tem que usar um pouquinho do que o professor falou, é que cada um tem uma experiência individual e que precisa adaptar aquilo que a gente sabe sobre as tecnologias dentro de um contexto familiar, social e entre outros fatores que estão por aí. Até porque nós estamos saindo de um período de pandemia, em que as tecnologias foram muito utilizadas, principalmente em momentos em que a gente precisava distrair as crianças. E eu vou estar falando com vocês a respeito disso. Então, a partir de tudo que a gente vai conversar aqui, que a gente vai falar sobre tecnologia, pautado no que o professor Jesus falou, a gente vai encontrar dentro daquilo que nos cabe, dentro da realidade social de cada um, o que é pertinente ou não. Vamos pensar numa receita de bolo. É a mesma receita para todo mundo. Só que o que influencia? Fatores climáticos, o próprio forno que a gente usa, um tipo de farinha, e é isso que nos faz com que a gente vá melhorando e aperfeiçoando aquela receita. Então, com base em todos os estudos que a gente tem, em base em tudo aquilo que a gente tem observado, a gente tem que encontrar o equilíbrio. E é a melhor forma da gente tratar com a tecnologia. Porque a tecnologia, ela faz parte da nossa vida. Ela veio para ficar. E que bom que ela está aí, porque hoje nós estamos aqui reunidos, mas nós temos várias outras pessoas que também estão acompanhando o seminário distante, de outros locais. Mas, quando a gente fala de primeira infância, a gente tem que ter alguns cuidados. Por quê? A importância da pessoa humana ali, né, na formação da criança, ela é muito importante. E se ela não se fizer presente, se ela não tiver essa figura, né, de apego que o professor falou, ela vai buscar em outro lugar. E quando nós éramos mais jovens, né, a gente tinha que sair de casa, muitas vezes, para buscar essa figura de apego. Hoje, essa figura de apego está dentro das nossas casas. E, às vezes, eles podem encontrar uma figura de apego que é positiva e, muitas vezes, vão encontrar aquelas que não são tão positivas assim. Tá? Então, essa discussão é para que a gente reflita o que a gente quer para as nossas crianças. E, quando a gente está falando de tecnologia, muita gente pergunta assim, qual que é o tempo ideal que eu vou deixar, né, meu filho na tela, meu neto, meu sobrinho? Outra pergunta, como limitar o uso da tecnologia? Como que você faz para limitar o uso da tecnologia? Os jogos virtuais são benéficos ou não? Eles influenciam essas crianças, esses jovens que um dia resolvem sair de casa e entrar em algum local com uma arma? São esses jogos que influenciam? Eu posso dar um tablet ou um celular para uma criança? O que vocês acham? Qual seria a resposta que vocês dariam para esses questionamentos? Quanto mais a gente retardar, melhor. Né? Principalmente nessa primeira fase de construção de alguns conceitos básicos e algumas características básicas da criança. Né? Num livro que eu li, até de uma doutora citada aqui, quando o Steve Jobs fez o lançamento do tablet, ele foi questionado o que os filhos dele tinham achado dos tablets. Ele não deu o tablet para os filhos dele,
porque ele sabe do impacto da tecnologia para uma determinada fase da infância. Aí vocês devem dizer assim, o filho da Patrícia não usa celular, não usa tablet. Usa. Usa, e por isso que eu digo que é o meu doutorado na área de tecnologia. E outra coisa que eu falo, que é muito fácil educar filho. Fácil, fácil, fácil. Filho dos outros. Não é fácil educar filho dos outros? Agora, vai educar na casa da gente. É difícil. Para vocês terem uma ideia, esses dias a Elaine, né, minha amiga aqui, parceira, eu falei para o meu filho, ele estava comendo com o tablet junto dele. Tablet não, desculpe, o celular. E eu me estressei, aí assumi o papel de mãe, né? E falei assim, eu vou pegar esse celular e vou jogar pela janela. Vou fazer ele voar pela janela, porque daí não comia direito, não estava prestando atenção, e ele fez assim para mim, 7 anos, eu vou ligar ele no modo avião. Foi o que eu fiz, eu dei risada. Gente, perdi a moral. Veja, ele nem sabe o que é o modo avião, mas ele sabe que existe. E ela vai jogar pela janela, ele vai voar, o avião, né, provavelmente vai salvar meu celular. Então, assim, é muito difícil a gente usar a tecnologia, né? É muito difícil eu limitar o tempo dele na tela. É muito difícil eu suprir ele de alguns jogos virtuais. Até porque muitos jogos virtuais ele usa na própria escola. Ele está numa escola tecnológica, a escola que ele usa, um dos materiais que eles pedem é um tablet, porque eles têm robótica, eles têm a aula de tecnologia lá, e ele usa também. E eu tive que dar um tablet para o meu filho, né, de 7 anos, tive que dar um tablet para ele. Mas o problema não está nisso tudo aqui, está na forma como eu vou conduzir a utilização desse material. Então, se eu mostro a melhor forma dele utilizar, e vamos reforçar que eu não estou falando de crianças da primeira infância, que precisam ter um outro contato, se eu souber conduzir isso aqui, a tecnologia ela vai trabalhar como aliada. Certo? Vamos ver aqui. E a conclusão que a gente chega, que a tecnologia ela prejudica bastante crianças e adolescentes quando elas são usadas de maneira errada. E aí, o que a gente percebe? Vamos ver aqui se eu... Você me ajuda passando o slide? Não sei se é... Nós temos um estudo, né, dessa doutora, que é um livro bem importante que eu li, falando da geração Z, que são as crianças nascidas entre 1995 e 2012, que elas tiveram a utilização de forma errada da tecnologia. E essa utilização errada, ela trouxe algumas perdas para essas crianças. Elas se tornaram menos confiantes, porque elas não são... estimuladas a suprir desafios, a estar vencendo alguns desafios, elas são menos propensas a assumir riscos, elas têm alta taxa de depressão e suicídio e são ansiosas e solitárias. Porque, vejam, quando elas utilizam a internet, que elas vão pegar um jogo, né, elas têm a possibilidade de fazer várias tentativas. Então, elas vão jogando e vão superando os obstáculos. Tem vários desenvolvimentos cognitivos para essas crianças? Claro que tem. Elas aceleram o raciocínio, elas têm uma percepção maior, toda. Porém, o jogo ele não tem uma certa frustração, como a gente tem quando a gente está convivendo. A criança toda criança ela é extremamente social. Ela precisa conviver com o outro, ela precisa passar por situações boas e não tão boas assim, para que ela tenha confiança. E aí eu volto a trazer um exemplo do meu filho. Eu gosto de andar de patins. E um risco, né? Na pessoa que já está na minha idade já é um risco. E eu levei ele a andar de patins. Ele, no primeiro tombo que ele levou, ele arrancou o patins e disse que aquilo não era para ele. Se frustrou, não teve confiança e não seguiu à frente. Detesta patins. Vejam, um simples tombo, né? Caiu ali, escorregou e pum, né? Com o bumbum no chão.
As crianças, elas têm isso. Qualquer obstáculo que é imposto para elas, elas querem desistir. Só que, aonde está o nosso papel? De estar trabalhando com essas crianças numa fase anterior, estimulando essas crianças a se desenvolverem, a enfrentarem os seus desafios, para que elas se tornem confiantes, para que elas tenham uma responsabilidade de que, se isso não deu certo, eu vou tentar e vou conseguir lá na frente. Mas o jogo não faz isso? Faz, mas é diferente, porque ele tem a oportunidade de recomeçar. Eu não gostei disso, passo para frente. Eu não gostei dessa série, eu vou para frente. E quando nós assistimos televisão um tempo atrás, a gente tinha que esperar o comercial, esperar o outro dia, esperar o fim daquela história. E hoje as crianças, elas não sabem esperar. Então, elas fazem o quê? Elas começam a se frustrar e começam a ficar deprimidas com determinadas situações. E isso foi um estudo que foi feito e foi analisado, que, com base em todos esses processos, a tecnologia acabava, de uma certa forma, prejudicando e não ajudando. Mas, por outro lado, se a gente utiliza essa tecnologia de uma maneira correta, a gente vai se beneficiar disso. Então, vejam, como eu falei, o Congresso, a gente está aqui e tem pessoas fora, né, nos assistindo também. Pense uma criança que tem os avós que moram longe, que não estão, né, no mesmo local. Quando elas usam a internet para conversar com esse adulto, com essas pessoas que são queridas por elas, elas também têm a possibilidade de conviver com essas pessoas, mesmo que de uma forma, né, em distâncias diferentes. Então, a gente precisa utilizar a tecnologia de uma forma consistente. Nesse período de pandemia, quantas vezes nós soubemos das outras pessoas por intermédio da tecnologia? Quantos avós, quantos tios, quantos pais e quantas coisas foram feitas pela internet? Então, se a gente usa da maneira correta, ela vai auxiliar. E aí, o que eu digo para vocês? Se a tecnologia fosse tão ruim, nós não teríamos também crianças engajadas com situações aí pelo mundo. Crianças que, pela tecnologia, começam a utilizar a sua voz e a mostrar aquilo que elas querem, mostrar aquilo que elas concordam e aquilo que elas não concordam. Então, em questões ambientais, em questões de direitos humanos, né? Então, são crianças que se posicionam na internet e acabam tendo uma influência muito positiva dentro da sociedade. E aí a gente tem a Malala, que é um exemplo, que foi uma menina que tinha 15 anos, passou por uma série de problemas, que todo mundo conhece a história da Malala, e que usou a internet para ajudar nesse processo de disseminar o conhecimento e uma luta social aí que foi muito grande, muito positiva. Vejam, trabalhar a internet novamente, e eu vou falar muito isso hoje, de uma forma positiva, de uma forma a estimular. Só que a gente tem que pensar que, dentro da infância, nós temos fases diferentes. E, para cada fase, a tecnologia ela tem que vir de uma forma diferente. Se eu pego uma criança, né, como o professor falou, lá nos anos iniciais, e já introduzo uma tela, coloco um tablet, uma televisão, ou seja lá o que for, os diferentes estímulos que essa tela ela dá para a criança, ela vai trazer um desenvolvimento que não condiz com aquela idade. Ou a figura de apego dela tem que ser as pessoas, a família, a mãe, o pai, os responsáveis, e não uma tela. Se ela começa a atribuir a uma tela ou a uma tecnologia aquela figura de apego, a gente não sabe o que ela vai encontrar por trás daquilo. Se eu vou estimular a linguagem utilizando a tecnologia, eu não sei o que vai ser falado para aquela criança. E eu vou falar para vocês o quê? Que normalmente são linguajares ou um vocabulário que não condiz com a idade da criança. E aí vem
N youtubers falando uma série de coisas e ensinando aquilo que não é para ser ensinado. Né? Não vou citar nomes aqui, mas nós tínhamos um aí que ensinava a criança a ir num determinado local e fazer birra para ganhar aquilo que ela queria. Aí a gente diz assim, mas eu tenho programas que limitam o que a criança vai ver. Gente, a gente conhece a tecnologia aqui, ó, na nossa frente. É a tecnologia que está estampada ali na frente. Só que por trás daquilo que a gente não vê, né, por trás daquilo que a gente vê, melhor dizendo, tem uma tecnologia muito maior, uma tecnologia muito mais pesada, vamos dizer assim, que está ali para agir de uma forma muito eficiente. Se vocês pensam em comprar um fogão, quando vocês abrem o aplicativo ali de vocês, está ali, fogão em promoção. Você diz, nossa... E aí começa. Se você fizer uma busca rápida na internet, você só vê aquilo ali o dia inteiro. Então, esse é um exemplo para vocês verem o que está por trás disso. E essa tecnologia, ela é utilizada para quê? Para que a criança, para influenciar a criança de uma forma bem significativa, para que ela queira mais e mais e mais e mais a internet. Mais aquele jogo, mais aquele aplicativo, mais aquele programa. Por quê? Porque eles usam todo o embasamento da neurociência, todas as partes de estímulo desses neuroquímicos, né, que foi falado ontem, eles usam isso nos programas que eles fazem para que a gente se torne viciados na internet. E aí, uma grande dose desses neuroquímicos, quando não são utilizados da forma correta, que não vão ser utilizados da forma que precisam ser, elas não vão trazer benefício. Não é verdade? Tudo que é em excesso, tudo que é demais, tudo que é fora do controle, ele vem para prejudicar. Principalmente quando a gente está falando de pessoas, de crianças que não sabem se defender daquilo. Então, nós precisamos olhar para as crianças e olhar para a tecnologia e fazer uma análise. Até que ponto isso é positivo e até que ponto isso não é positivo para a minha criança. Tá? Na pandemia, nós usamos a internet, nós fomos trabalhar em casa e muitas vezes nós tínhamos reuniões, não é verdade? E aí a gente precisava prestar atenção na reunião, precisava estar presente ali no trabalho, né, presente de uma forma virtual. E o que eu muitas vezes fiz? Pega aqui o tablet, ó, pega aqui para a mamãe poder. Né? Então, a gente usou isso. Só que, agora a gente precisa reverter isso. Eu preciso fazer de uma forma diferente. Mostrar para o meu filho que ele conviver com os coleguinhas, que ele jogar futebol, que ele brigar, que ele ter momentos positivos, é saudável. Existe um mundo fora da tela. Para nós também. Né? Existe um mundo, e é importante que a gente mostre esse mundo, que ele tenha a troca de informações, que ele tenha o convívio com os colegas, que ele se decepcione, que ele tenha momentos de alegria e que esses neuroquímicos venham de uma forma natural, que ela venha de uma forma saudável. Porque quando a internet ela faz isso, vou falar, né, a tecnologia faz isso, ela faz com uma carga muito grande. E vem assim realmente vem muita carga. E aí a gente vê crianças ansiosas, crianças que não dormem direito, crianças que têm problemas de fala, crianças que não conseguem entender que existe um mundo lá fora, que desenvolve anorexia, bulimia e depressão, e é uma realidade na gente. Por quê? Porque o excesso de coisas que elas estão recebendo é muito grande. E cabe a quem fazer esse filtro, cabe a quem barrar? Ao adulto. E nós somos o adulto. Só que muitas vezes nós também estamos envoltos nesse mundo e a gente não se percebe. A gente está falando para a criança, não almoça comendo, mas aí a gente está o quê? Respondendo ali a internet. E aí a gente educa também pelo exemplo. Mas se ela pode, por que eu não pode? Ou contraditório, né? Não pode usar o celular enquanto está comendo. Mas aí eu vou no restaurante e eu quero ter um momento de
prazer ali, ou de conversar alguma coisa, e a criança começa a se irritar, o que a gente faz? Tá o celular da mamãe. Né? Então, começa a ser... Ela deu risada. Mas é verdade, a gente faz isso. E a gente faz isso sem sentir. Com maldade? Claro que não. Vocês acham que eu tenho maldade na hora que eu pego e entrego o celular para o meu filho? Não tenho. É o bem mais precioso que eu tenho é o meu filho. Mas eu tenho que entender também que, para esse meu bem precioso crescer de forma saudável, eu também tenho que dizer não para ele. Dizer não de uma forma carinhosa, dizer não mostrando para eles, porque eles são muito inteligentes, mostrando o que é bom e o que é ruim, para que ele também faça as escolhas dele, quando ele tiver maturidade para isso. Enquanto isso, nós temos que fazer esse filtro, certo? Vejam bem, nós temos alguns tipos de tecnologia e a gente precisa mostrar esse tipo de tecnologia para a criança. A tecnologia positiva, que é uma tecnologia que estimula o cérebro, e uma tecnologia negativa, que ela é nociva para a criança. Por quê? Ela traz ansiedade e tristeza. Veja, se uma criança não tem um canal do YouTube lá, porque o pai fez, né, ou tem lá uma rede social, e ela posta alguma coisa, e ela não ganha os likes que ela acha que ela deveria ganhar, ela vai ser uma criança o quê? Triste e ansiosa, porque eu não estou sendo aceita na sociedade. Na internet, se vocês abrirem o Facebook, todo mundo é bonito, todo mundo é feliz, ou todo mundo é muito triste. Não tem as pessoas normais na internet, né? Todo mundo bonito e tal. E por que eu digo ou todo mundo é muito feliz ou todo mundo é muito triste? Porque se eu sou muito feliz, as pessoas estão me olhando e estão dizendo, puxa, olha só, né? Viaja, tem um marido bonito, tem uma namorada elegante, não sei o quê, tem vários cursos, é famosa. Legal, vou dar like para ela. Eu estou sendo vista. Eu estou sendo vista, eu estou sendo reconhecida, eu estou sendo observada. Mas eu sou adulta. E a minha criança, como está vendo isso? Né? Nossa, ela é bonita, mas aí ela se olha no espelho e ela não se enxerga daquela forma. Já começa um conflito de identidade aí. Ou a pessoa é muito triste. Aí todo mundo está lá, mas o que aconteceu com você? Está doente? Nossa, você foi para o hospital? O que ela está mostrando? Eu também quero ser vista. Seja do lado positivo ou do lado negativo. Mas olhem para mim. Olhem, seja como for, mas olhem. E a criança ela começa a desenvolver isso quando ela usa essa tecnologia nociva. E aí, quando ela não é olhada, ela fica o quê? Depressiva, triste, ansiosa. Então, né, por que a gente vai expor a essas crianças que ainda não têm esse discernimento, e quantos adultos por aí também não têm, a essa tecnologia nociva? Né? Vamos cuidar com isso também. E o que é importante? Que a gente tenha autoconhecimento. A gente entenda que essas tecnologias, elas são preparadas para nos controlar. Elas são preparadas. Por quê? Porque elas são formuladas para que as substâncias neuroquímicas elas sejam ativadas dentro da gente. Então, eles fazem que a gente tenha sensação imediata de prazer quando alguém nos dá um like. Então, dopamina. Se eu ganhei um like, eu gostei, eu vou o quê? Eu quero mais? Então, deixa eu postar mais coisas para que eu ganhe mais like, sensação imediata de prazer. Ou eu tenho estresse. Eu vou assistir alguma coisa que me provoque estresse, cortisol. E uma série de outras substâncias aqui que causam segurança, paz, felicidade. Então, vejam, se o meu filho, né, utiliza um jogo que dá a sensação de felicidade para ele, porque ele ganha, ele vai buscar mais, e mais, e mais. E por que ele vai descer para jogar? Se ele está tendo essa felicidade aqui, lá no jogo, ele pode não fazer o gol, ele pode ter um amigo que vai, né, negar ele em algum momento. Então, ele vai ficar nessa zona de conforto, que é o jogo para ele. E todos esses neuroquímicos são introduzidos pela tecnologia de uma forma muito intensa, certo? Então, é aí que está o grande problema.
E aí, essa grande quantidade de neuroquímicos acaba causando vícios tecnológicos. E um deles, todo mundo passa aqui. Se alguém esqueceu o celular em casa, faz o quê? Dá um desespero, gente. Vício tecnológico. Até, vamos falar aí, até uns 10 anos atrás, não vou saber quanto tempo, nós não tínhamos celulares, né? Ou celulares com uma tecnologia tão avançada quanto hoje. Alguém morreu aqui? A gente ia, né, ficava quanto tempo sem usar o celular? E hoje a gente não fica 5 minutos. Se eu estiver dando essa palestra e eu já deixei meu celular lá, tiver com ele no bolso e ele vibrar, aqui se eu tivesse com ele no bolso, não é o caso, eu já não ia mais conseguir dar palestra. Por quê? Meu Deus, o que será que está vibrando aqui no meu bolso? Vício tecnológico. Difícil de largar? Muito difícil. Mas a gente precisa fazer. Principalmente quando a gente está com os pequenos. Porque a gente precisa ensinar para eles também a deixar a tecnologia para momentos de prazer que estão fora. E a gente sempre está em busca, né, de uma dose de dopamina ali para deixar a gente, né, mais feliz e tudo dentro de um processo. As tecnologias, elas são projetadas para fisgar a gente. São projetadas para viciar. Quanto mais você vê o Instagram, quanto mais você vê o Facebook, quanto mais você mexe no Google, mais você quer mexer. Com as crianças também. Quanto mais tempo eu deixar a minha criança manipulando essas tecnologias, mais viciadas elas vão se tornar. Por isso que a gente fala da limitação do tempo do uso da tecnologia. Quanto menos utilizar, menos estímulos elas vão ter de sensações, melhor vai ser para elas. E a gente tem também algumas tecnologias que vêm para melhorar a qualidade de vida. Tem gente que usa aplicativos de meditação, aplicativos de bem-estar, faz ginástica usando, né, essas ferramentas no celular. E a gente também precisa mostrar isso para nossas crianças. Mostrar que existem tecnologias e programas e aplicativos que são benéficos, que a gente pode usar, mas que existem alguns que realmente são para fisgar. Reforçando isso, nós estamos falando para crianças que já estão fora daquela primeira fase. Quanto mais longe eu conseguir deixar aquelas crianças que estão em fase de desenvolvimento longe disso, melhor, certo? Então, assim, nenhuma tecnologia, nenhum aplicativo, por melhor que ele seja, que seja assim, o suprassumo da qualidade de vida, vai substituir o desenvolvimento infantil a partir das questões humanas, do relacionamento, da troca de afetividade, da troca de sensações que o estar presente, principalmente nas primeiras fases, ela traz de benefício para a criança, certo? Então, assim, o que eu estou falando para vocês é que, a partir do momento em que eu tenho uma criança que está fazendo uso da tecnologia, que não teve mais como eu evitar, né? Quando eu não consigo mais evitar, eu começo a fazer limitações para esse uso da tecnologia para que ele seja saudável. Mas o quanto eu puder evitar, a gente precisa evitar. A gente precisa identificar nessas mídias esses vícios que elas causam, tá? Então, assim, a novela, tem uma novela, eu não vou saber qual que é, mas eu estava lendo a respeito disso, tem uma novela que está mostrando essas questões da mídia. Está mostrando o perigo que essas mídias oferecem e o perigo que essa mídia traz quando a gente não sabe utilizar. E a criança, ela está vulnerável a esse perigo. Por quê? Ela não sabe utilizar a tecnologia, ela não sabe se prevenir da tecnologia. Se um adulto cair em golpe, quem dirá uma criança? E lembre-se, as pessoas usam esses neuroquímicos, né, a estimulação dos neuroquímicos, usam neurociência, os gatilhos mentais, né, que estão sendo tão falados, para quê? Para induzir
a esse vício. Olha o perigo que a gente está correndo. Né? Então, se eu falo uma palavra para a criança já, dentro desses gatilhos mentais, que são palavras de bloqueio, pronto. Né? E aí a criança já está exposta a uma série de coisas. E aí são coisas que a gente, né, não quer que aconteça realmente com a criança. Não quer a exposição dela, não quer a exposição da figura, não quer a exposição em vocabulários que não são pertinentes. Vocês lembram, um tempo atrás, tinha uma boneca que estava sendo utilizada na internet e que foi um auê, era uma boneca desfigurada, né? Era uma escultura, se eu não me engano, né? Eu não vou lembrar o nome. E aí a gente dizia assim, vamos tirar isso aqui, não vamos deixar usar tal programas. O que eles fizeram? Eles começaram a colocar de forma subliminar a imagem daquela boneca no meio de um desenho. A criança nem via, era flashes. Assim, né? A gente não via, mas ela estava presente. Aí, quando que refletia isso? Quando a criança ia dormir e tinha um sono conturbado, ou acordava gritando, acordava chorando, assustada. Isso aí é utilização da neurociência. De forma subliminar, eu vou colocar aquela imagem. Né? Então, e quantas outras coisas? Às vezes, uma bebida que não é desejada, né? Que não é para uso da criança, um linguajar, uma atitude, e isso vai entrando na memória dela. Ela vai trazendo esse vício, né? E eu vou querendo cada vez mais aquilo ali. Outra coisa importante é assim, nossa, eu utilizo a tecnologia, eu escutei a palestra lá da Patrícia, ela deu uma série de coisas, né? Falou uma série de coisas e eu identifiquei que eu sou, ou o meu filho é um viciado na internet, ou o meu sobrinho, ou o meu neto, seja, né, a criança que for. O que eu vou fazer? E aí entra a nossa ação humana dentro da coisa. Eu começo a sugerir novos hábitos. Vejam, novos hábitos é muito difícil da gente construir. É uma batalha diária daquilo que a gente tem que refazer. Quem gosta de fazer atividade física aqui? É difícil, né? Tem gente, aqui, ó, nós temos pessoas que gostam, mas toda segunda-feira eu vou começar a academia. Consigo? Não. Por quê? Adotar novos hábitos é difícil. Pense a gente tentar tirar aquele objeto que a criança utiliza o tempo todo. Então, mas a gente precisa trazer esses novos hábitos. Combinar com a criança o que vai ser feito a partir daquele momento. Eu preciso me desligar daquilo ali, eu preciso ter uma convivência diferente, eu preciso fazer outras coisas. Então, a gente vai gerar novos hábitos a partir de combinados. Criança funciona muito com combinados. Até mesmo dentro do ambiente escolar, né, a gente consegue quando a gente faz combinados. E professor, quando está dentro de sala de aula, ele é mágico, sabe? Eu não sei o que professor tem, que a mãe fala, não adianta. O professor vem, fala a mesma coisa, pronto, consegue. Então, assim, o professor ele tem como ajudar, né, como auxiliar nesse processo também. Tá? E aí a gente traz algumas estratégias para iniciar o uso da tecnologia, para não trazer o vício e para deixar o vício também. Então, vamos fazer o quê? Adiar a introdução da tecnologia o máximo possível. Nossa, mas meu filho já tem 2 anos e está pedindo um celular. Celular não é para criança de 2 anos, gente. Ah, mas você deu para o seu filho. Errei. E não é porque eu errei, é que todo mundo tem que errar. Vamos adiar o máximo possível. Usar a tecnologia como ferramenta para fazer algumas coisas. Um lembrete. Ah, é hora de escovar os dentes, é hora de brincar com os seus colegas, é hora de você ler o seu livro, né? Então, usar ele de forma positiva. Lembrar-se no início que seu filho não deve ficar sozinho, seu filho, leiam, né? Uma criança não deve ficar sozinho utilizando a tecnologia. A gente não sabe o que tem por trás da tecnologia. Lembrem-se sempre disso. O que chega para nós é 1% daquilo que está por trás. Se a tecnologia fosse tão positiva,
O Steve Jobs tinha dado um tablet para os filhos deles. E ele não deu. E ele é o bambambam na área tecnológica. Então, vamos lembrar disso também. Crie regras claras do uso e se policie. Porque a gente cria regras e a gente burla as regras que a gente criou. Então, isso aqui é um condicionamento para a criança e para o adulto. Se eu digo assim, hora das refeições não é hora de usar tecnologia, aquilo ali tem que servir para todos. Eu também vou ter que pegar o meu celular, a Maristela vai ter que esperar, o professor Jesus vai ter que esperar até eu terminar. Porque senão são 2 pesos e 2 medidas. Eu não estou mostrando para a criança que existem algumas responsabilidades que elas precisam fazer. Eu não estou desenvolvendo as questões emocionais nela também. Por que para ela pode e para mim não pode? Então, isso aqui é uma regra para todo mundo. Estratégia para evitar o vício, certo? Apresentar a tecnologia com cuidado, mostrando o que pode e o que não pode. Se um jogo, se você deu a tecnologia e vai dar um jogo para a criança, escolha um jogo adequado à idade que aquela criança tem. Tá? Tem que escolher um jogo que seja pertinente para ela. Não é a criança tem 5 anos, eu vou dar um jogo de 14. Então, temos que olhar disso. Desenvolver e apoiar hábitos digitais saudáveis. Eu posso escutar uma música, eu posso fazer uma leitura de um livro na internet, posso usar as ferramentas, mas de uma forma saudável. Eu não vou passar o dia inteiro com aquela internet. Aumentar os privilégios e a independência gradativamente, sempre observando essa questão da faixa etária que a criança está. Então, uma criança de 5 anos, ela não pode ter, se eu tenho 2 crianças dentro de casa, uma de 5 e uma de 10, a de 5 ela nunca pode estar no mesmo patamar que a de 10, porque o uso tem que ser gradativo. Eu não posso deixar as mesmas informações. São momentos diferentes da vida, entendimentos diferentes, e a gente precisa saber disso. Intervir precocemente quando notar sinais de dependência. Então, meu filho passou a tarde inteira lá, 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, tem que ligar o sinal de alerta, certo? Estratégias para evitar estresse, porque a internet ela causa muitos estresse. Então, se eu estou vendo, se cai os dados, não consegue sinal, não consegue se conectar, já gerou um estresse. E quantos outros estresses acontecem ali que a criança, eu não consegui conectar nesse canal, ou acabou aquilo ali, ou eu não consegui vencer, gerou um estresse. Então, a gente tem que evitar. Conversar da diferença em estar sobrevivendo da internet, ou da tecnologia, ou se desenvolvendo com isso. Eu não posso sobreviver da tecnologia, eu tenho que me desenvolver com ela. O que é sobreviver da tecnologia? É você deixar o celular em casa e não poder fazer o resto dos seus compromissos enquanto você não for buscar seu celular. É isso que acontece. A criança não pode sair de casa e não levar o celular dela ou o tablet. Ou, se ela vai para um programa que é aberto, ao ar livre, ela não conseguir se desligar daquilo. Eu vou deixar agora aqui e vou brincar no parquinho. Então, a gente tem que estimular que as crianças evitem isso. Trazer desafios saudáveis, a criança tem que buscar esses desafios. Ensinar competências de enfrentamento. Ela sai do mundo virtual e vem para o mundo real e ela tem que ter alguns enfrentamentos. Ela tem que se frustrar. Ela se frustra na internet, mas com o uso da tecnologia, e se frustra também na vida real. Como que eu vou colocar essa criança na sociedade se ela não tem essa competência de enfrentamento? Se ela não tem aquele desenvolvimento emocional que precisa ser trabalhado lá naquele começo. Se eu já dei o tablet para ela, se eu já dei uma tela, se eu já dei um celular, e aquilo ali não foi desenvolvido. Então, a gente precisa trabalhar também. Lutar contra o viés da negatividade. A internet traz muito isso, a tecnologia traz muito isso, e a gente tem que trazer a parte de positividade. Principalmente com relação ao eu.
Porque hoje a gente tem muito a comparação. Fulano conseguiu, eu não consegui. Por quê? Porque a gente só está vendo uma máscara. As pessoas, todas as pessoas são felizes na internet. E não é esse conceito. A vida é dura e bem dura. Todo mundo sabe, né? Desafiar as armadilhas do pensamento. Trazer coisas para a criança que ela observe, que ela tenha que ter esses desafios e que ela veja que alguma coisa real, ela pode ser tão produtiva, tão positiva quanto aquela que a tecnologia oferece. Montar um quebra-cabeça. Tem coisa mais saudável e coisa mais gostosa do que montar quebra-cabeça? Eu adoro, mas eu tenho que mostrar para a criança aquilo ali que é positivo e que é saudável. E estar atento aos gatilhos que levam ao estresse. São muito utilizados. Então, vejam o que está causando estresse naquela criança e vamos tirar o foco daquilo ali. Estratégias para conexão com a saúde, comemorar os esforços, como foi falado pelo professor Jesus, né? Eu ressaltar aquilo que foi positivo da criança, focar no progresso e não na perfeição. Se ele hoje conseguiu ficar brincando meia hora, amanhã 40 minutos, olha, isso é um ganho. Então, vamos reforçar com palavras positivas. Quanto mais positividade eu trouxer numa ação da criança, mais ela vai gostar daquilo e mais ela vai querer fazer. Então, vamos focar no progresso. Amar a criança pelo que são. Evitar essa comparação. Vejam, eu estou falando tudo que é do mundo real. Tudo que o professor já falou que a gente precisa fazer. Tudo que a gente precisa estar atento. Lutar contra o perfeccionismo, exemplificando com os próprios fracassos o que aprendeu com eles. Gente, errar é da condição humana, todo mundo erra. Só que o que? A gente precisa aprender com os erros e melhorar. Senão ninguém estaria aqui hoje, se tivesse desistido no primeiro obstáculo. Orientar as práticas de autocuidado. Autocuidado em diferentes sentidos. E estratégias aqui para conexão com a sociedade. Se a gente vive no mundo social, eu tenho que me conectar com as pessoas, né, de diferentes formas. Orientando a manter um relacionamento saudável comigo e com o outro. Instruir a criança a encontrar um bom amigo e ser o bom amigo também, porque isso é bem difícil, né? Monitorar e desenvolver a empatia. Eu tenho que respeitar o outro. Nós vivemos em sociedade. Ensinar, demonstrar e praticar assertividade saudável. Explicar a diferença entre conflitos, comportamento maldoso e o bullying. Que isso também está muito presente. Por quê? Porque essas coisas dentro do mundo virtual são passadas de uma forma que parece que é tudo normal e não é. Certo? E estratégias para o ato de criar. Incentivar a criança a brincadeiras livres, a ela ser criativa, fazer perguntas. Muitas vezes a gente não está propenso a responder as perguntas, mas a gente precisa estimular a criança a ser criança. Crianças fazer coisas que crianças precisam fazer para que elas sejam estimuladas e se tornem criativas. E aqui, para finalizar, gente, lembrar vocês que a gente não pode classificar as tecnologias como boas ou ruins. A gente precisa encontrar o equilíbrio da utilização da tecnologia. As crianças, elas já parece que já nascem com um gene tecnológico ali. Parece que elas já são bem pequenas e sabem mexer no celular, no tablet, no computador, muito melhor do que nós. E isso é uma coisa que está presente. Só que temos que observar quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer e o que eu vou fazer frente a isso. É o equilíbrio do uso dessa tecnologia no dia a dia, para que ela não saia de uma coisa positiva e assuma o papel de vilão. Lembrando que nada na primeira infância substitui o amor, o afeto, a troca, né, de conhecimentos e a convivência com as pessoas. Isso tem que ser o pilar inicial da infância, para que depois, quando elas vierem para esse mundo tecnológico, elas já estejam com toda essa parte fortalecida e elas saibam agir usando a tecnologia.
Então, eu espero ter contribuído, agradeço, né, a participação de vocês e ao convite que vocês fizeram. Muito obrigada.